E aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes, seja bem-vindo. E não esqueça, segue a gente nas plataformas de podcast, segue a gente também no Instagram, no TikTok, aqui no canal também, para não perder nenhum conteúdo. Ativa Se o inscreva, sininho. faça tudo, deixe seus comentários, assista aos outros episódios, os cortes, assista tudo, os shorts também. Rumo a 300 mil. Exatamente, a gente tá doido pra botar mais uma plaquinha aqui. Então, faça a sua parte. Hoje nosso convidado é um jovem, eu tô me sentindo até mais velha agora, Eu, então. que tem feito muito pelo reino de Deus no meio universitário, principalmente. E ele vai contar um pouco sobre o projeto dele, né, Nath? É isso, ele é jovem, mas maduro na fé. Olha. Lucas Teodoro, fundador do Ministério Aviva. É um prazer te receber Gente, aqui. que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E eu amo esse lugar aqui, que é o Rio de Janeiro. Estar aqui junto com vocês é muito especial. Fico muito honrado de estar aqui com vocês. O prazer é nosso em te receber, Lucas. Amém. Lucas, começa contando o seu início, assim, você nasceu num lar cristão, como que foi seu início na fé? Então, eu nasci em um lar cristão. Tanto meu pai como a minha mãe, todos me criaram dentro da igreja. Eu nasci, eu costumo dizer pro pessoal que eu ia pro culto querendo ou não, né? Querendo ou não, tinha que estar ali no culto. Mas foi realmente com 14 anos que eu decidi entregar a minha vida de verdade para Jesus. E a partir do momento que eu entreguei a minha vida de verdade para Ele, já de imediato, eu costumo dizer que eu fui tipo aquela mulher samaritana, sabe? Já de repente tive um encontro com Jesus e eu já quis correr para falar dele para todo mundo. E foi bem assim que aconteceu, foi um processo natural. Eu, na época, era adolescente, estava no ensino fundamental. Logo, então, eu comecei a ir para minha escola e pregar o evangelho na minha escola. Sabe, eu fico hoje vendo aqueles vídeos lá de trás e eu penso, meu Deus, mas é tão novinho, eu acabei de entregar a vida para Jesus e já estava lá naquela chama ali, meu coração estava queimando por aquilo. A gente se reunia ali no meio do pátio mesmo, com os amigos e começava a pregar o evangelho. E era até engraçado, eu estava vendo alguns vídeos esses dias que naquela época a galera passava, ria da gente, fazia aquelas piadas de adolescentes, né? Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. O que nós vivemos hoje no meio estudantil, no meio acadêmico, é fruto daquela decisão com 14 anos de Com idade. certeza. Você se sentia abalado com esses deboches que tinham? Então, eu vejo que foi algo que Deus foi nos ensinando a lidar desde o início, porque hoje a gente passa muito por isso, né? O tempo inteiro, né? Quando a gente fala de meio universitário, é o tempo inteiro a gente passa por isso. Mas foi algo que Deus nos ensinou a lidar desde o início. Nunca foi algo que entrou para dentro da gente, fez mal. Pelo contrário, a gente sentia sempre era muita alegria, né? Aquele sentimento de uau, estão me perseguindo por causa do evangelho, glória a Deus. E desde o início Deus foi nos ensinando a lidar com isso, sabe? E quando é que foi que essa questão de você evangelizar no meio estudantil se transformou no Ministério Aviva? Então, isso foi há 3 anos atrás. 3 anos, vai quase fazer 4 anos já. Quando eu terminei o ensino médio, de repente eu já não estava mais indo para minha escola todo dia, agora eu já estava entrando no ambiente universitário. Hoje eu faço teologia, vou me formar agora no final do ano. Então eu já estava ali indo para o ambiente universitário e a gente sentia aquele desejo de continuar pregando nas escolas, né? Mas como fazer isso? Então foi de repente que lá em Goiânia nós conseguimos autorização para realizar o mesmo trabalho que a gente fazia na nossa escola, só que dessa vez em um colégio militar, porque o diretor da escola conhecia o que a gente fazia e ele disse, venham fazer aqui também. Então eu e mais um amigo, junto com o teclado, naquela época não tinha a equipe que tem hoje, né? Não tinha a estrutura que tem hoje. A gente foi para a escola, a gente não sabia o que iria acontecer ali, mas chegamos ali para falar com a primeira turma da manhã. Falamos. Naquela primeira turma da manhã, cerca de 40 alunos entregaram a vida para Jesus. Tiveram suas vidas transformadas. E toda a direção da escola foi vendo aquilo. E eles nos pediram. Eles falaram, olha, será que vocês podem ficar aqui hoje e falar com todas as turmas? Então, nós chegamos na escola 7h pouco da manhã, saímos de lá 11h30 da noite. Em um dia, foram mais de 500 alunos que entregaram a vida para Jesus. A partir daí nasceu a Aviva. Começamos a entrar nas escolas em Goiânia, porque a notícia foi correndo.
Começamos a entrar nas escolas em Goiânia para pregar o evangelho e de repente foi tomando a proporção que tomou. Formamos a equipe, formamos toda a diretoria, toda essa organização que hoje é o Aviva. Hoje já atuamos em mais de 20 estados do Brasil, no meio estudantil, no meio acadêmico. Tem uma equipe gigantesca aí de voluntários, inclusive um abraço para todo mundo. Eu amo todos vocês, que eu sei que vocês estão aí assistindo esse podcast. Glória a Jesus pela vida de cada um de vocês. E, Lucas, quando vocês estavam fazendo o evangelismo só no âmbito escolar, nessa época mesmo que vocês foram no colégio militar e começaram aí outras escolas, vocês já sentiam alguma forma de, eu não sei se repressão, mas algumas pessoas já queriam impedir o trabalho de vocês naquela época ou não? Então, naquela época não tinha exposição na internet como tem hoje, né? Então, assim, nem Instagram a gente tinha direito, não tinha toda essa exposição que tem hoje. Então, o que a gente tinha era indicação dos diretores, porque os diretores gostavam muito porque viam o resultado. O que sempre acontece, na maioria das vezes, é que os pais chegam agradecendo os diretores porque os alunos chegam diferente em casa. Então, naquela época, tudo que a gente tinha era indicação. Então, indicações positivas por parte dos diretores. Só que, conforme tudo isso começou a ter uma proporção grande nas redes sociais, os ataques vieram de fatores externos. Ou seja, pessoas que não conhecem o nosso trabalho, não conhecem o nosso histórico, não sabem o que a gente faz e, de repente, só falam o que vem na cabeça. A partir daí, a gente começou a lidar com esses ataques maiores, né? Através da internet. Você passou por um câncer, né? Queria que você contasse esse testemunho. Quando que foi? Foi bem nessa época, quando eu estava com 16 anos de idade, antes do Aviva. E eu estava pregando na escola. De repente, no meio disso tudo, eu fui diagnosticado com câncer ósseo. Eu fui diagnosticado com um tumor na minha perna esquerda. Eu tinha risco de amputação e tudo mais. Tanto é que hoje eu tenho uma cirurgia. Muitas pessoas na internet eu acho que nem sabem disso, mas eu troquei de fêmur. Eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a realizar essa cirurgia. Na época que eu estava com câncer, eu tenho 70 pontos na minha perna. Passei por quimioterapia, meu cabelo caiu, sobrancelha também. E eu lembro que quando eu fui diagnosticado com essa doença, eu cheguei no meu quarto e eu disse: Deus, eu não estou entendendo mais nada, porque eu entreguei minha vida para o Senhor. Mas olha agora, tá pior do que antes. Aí eu perguntei assim para Deus: Deus, o que é que eu vou pregar lá na minha escola? Como que eu vou chegar lá falando que o Senhor é bom? O que as pessoas vão pensar? Elas vão pensar: que Deus é esse que esse menino prega? Olha a realidade dele, é muito pior do que a minha, eu não quero esse Deus dele. Então naquele dia, Deus me ensinou a confiar nos planos dele acima dos meus. Sabe, eu lembro de um dia que eu estava com muitas dúvidas, e então o Senhor me levou à palavra, onde ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então foi nesse momento que eu aprendi a não confiar mais nas minhas forças, mas confiar nele. Cheguei no pátio do mesmo jeito que antes, só que agora sem cabelo, de boné, sem sobrancelha, magrinho, passando muito mal, sentindo muita dor, e com a Bíblia lá no meio do pátio, pregando o evangelho. Tem até uns vídeos antigos que mostram isso, que dessa vez o pátio lotava, né? Os alunos vinham por curiosidade para querer entender o que estava acontecendo. E teve muitos alunos ali que entregaram a vida para Jesus. Chegaram por curiosidade e entregaram a vida para Jesus. Eu ia para o hospital, chegava no hospital e vinha aquele sentimento louco assim, né? Ora por esses enfermos. Declara cura sobre a vida deles. Foi aí que eu aprendi a orar pelas pessoas. Dentro do hospital. Orando pelos enfermos. E nós começamos a presenciar de muitos milagres ali dentro. Pessoas que estavam com câncer sendo curadas e estão curadas até hoje. Nós testemunhamos isso com muita alegria. Mas foi nesse processo de dor que Deus me preparou para tudo aquilo que viria. Né? Para todo... Muitas pessoas até falam isso para mim: Lucas, mas você é um rapaz muito jovem e Deus já tem feito tantas coisas, né, através da sua vida. É universidade, é escola, é cruzada acontecendo. Lucas, mas como que foi o processo de tudo isso? Foi um processo de dor. Foi um processo onde Deus nos ensinou a confiar nele. E não só eu, mas toda a minha família. Porque hoje a minha família vive de forma integral no ministério. E isso era uma realidade impossível para os meus pais. Mas lá em casa hoje estamos todos envolvidos no ministério. A minha família
É uma família que não tem pastor, não tem evangelista, nunca teve na nossa família ninguém envolvido com o ministério. Até a geração do meu pai, ninguém nem ia para a igreja, essa é a verdade. Mas de repente tudo mudou lá em casa, através disso. Os meus pais firmaram ainda mais na igreja, começaram a se envolver ministerialmente. Então, esse processo do câncer, eu vejo que foi algo que Deus permitiu por conta daquilo que estava por vir. Foi algo onde Deus preparou o nosso coração. E nesse processo eu também vivi um milagre. Vivi um milagre. Em outubro de 2020, eu fui fazer novos exames. E eu já não tinha mais nada de câncer. Nenhuma enfermidade, nenhuma célula maligna. Nada. Então, rapidinho, então vai fazer 5 anos, vão fazer 5 anos, 5 anos, que é o processo ali de remissão, né? Que você fica fazendo os exames para confirmar que tá tudo certo, né? E você já fez esses últimos exames ou vai fazer realmente em outubro quando completar 5 anos? Então, na verdade, eu já fiz os exames naquela época, né? Que confirmou que eu já não tenho mais nada de câncer. O que de lá para cá que eu comecei a fazer foram apenas aqueles exames de rotina, né? E tudo mais. Já tem mais ou menos 3 anos que eu só vou uma vez por ano no hospital. Eu não sei ao certo até quando que a gente tem que fazer esses exames, mas eu acredito que seja até esse ano mesmo. Eu queria falar adiante, como que foi até chegar ao diagnóstico? O que você sentia e se demorou Eu até? comecei a sentir muita dor na minha perna. Né? Eu tava vivendo a minha vida comum, como qualquer adolescente. Foi um dia que eu tava jogando futebol lá na escola, sabe? Eu tava jogando futebol, eu senti uma dor pela primeira vez. E aquela dor não passava, eu comecei a achar muito estranho. Então, quando a gente foi fazer um raio-x, viu que tinha uma diferença no osso. Quando fomos fazer a tomografia, vimos que era um câncer. Logo, foi rápido para descobrir. Muito rápido. E como que foi para você e para sua família receberem essa notícia? É um câncer, é tão novo. Foi um baque para todo mundo, sabe? Principalmente para minha mãe, que a minha mãe mesmo, até hoje, se fala disso para ela, ela lembra e ela pegou tipo um trauma de tudo isso. Mas sabe, foi um processo de dor para minha família, mas uma dor que construiu algo. Então, a minha família começou a entender de verdade quem era Deus através de tudo isso. Lucas, agora eu queria falar sobre o Ministério é Viva nas universidades, né? Que eu acho que foi como o seu ministério e você ficaram conhecidos mesmo, quando os vídeos começaram a viralizar no TikTok, no Instagram, enfim. E a gente sabe que a universidade é um ambiente engraçado, né? Em relação ao cristão, né? E eu queria que você me contasse como foi o início da Viva na sua... Acredito eu que você tenha começado na sua universidade, né? Sim, sim. Então, como é que foi isso? A minha universidade é uma universidade cristã. Qual é que você estuda? Eu estudo na FACEB, em Goiânia. É uma universidade cristã. Então, o que nós fizemos? Lá em Goiânia, nós já temos um time, nós temos uma equipe, tem toda uma galera ali que trabalha junto com a gente. E nós pensamos, olha, já estamos alcançando as escolas. Está sendo maravilhoso. Então, agora chegou a hora da gente alcançar o meio acadêmico também. Lá em Goiânia, a gente não tinha esse acesso para entrar dentro das universidades igual é hoje. Sabe, a gente não sabia como fazer isso, como pedir uma autorização de um espaço. Só que lá nós temos a praça universitária, que todas essas nossas universidades ficam em frente a essa praça. E então é um lugar onde os alunos se reúnem ali para se perder, para bagunçar a vida deles, né? Então a gente pensou, por que não fazer um culto aqui nesse lugar? Aí sim começou a Viva Universitário. Começamos ali na Praça Universitária, levamos um som pra lá, galera, alguns até foram chegando achando que ia ser uma festa ou alguma coisa do tipo. Aí quando eles chegaram lá, louvor, pregação, no primeiro culto ali foi mais ou menos umas 30 pessoas que entregaram a vida pra Jesus. A partir dali começou. Só que como que surgiu isso tudo de entrar dentro da universidade igual é hoje? Nós estávamos indo para Belo Horizonte, lá... Nós temos um trabalho lá nas escolas em Belo Horizonte. Estávamos indo só visitar essas escolas. E então nós conhecemos um amigo que estudava na UFMG. Ele disse, poxa, é tão lindo o que Deus está fazendo em Goiânia, por que vocês não fazem aqui na UFMG? UFMG, Universidade Federal de Minas, gente. Isso, de Minas Gerais. UFMG, de Minas Gerais. E aí eu pensei, tá, mas como que a gente vai fazer isso? Ele falou,
eu não sei. Mas vem pra cá. Eu falei, tá bom. Assim, a gente nem tinha conhecimento de nada, eu nem sabia como pedir uma liberação. Eu sei que com 2 dias eu só gravei um story no Instagram. Eu falei, pessoal, amanhã, todos vocês que são alunos da UFMG, nós vamos ter uma reunião de oração na praça de serviços. Eu espero vocês lá. E eles foram compartilhando nos grupos, enviando para todo mundo. Porque eles faziam essas pequenas reuniões. Então, na minha cabeça, ia ser uma pequena reunião. Até então, ok. Só que quando a gente chegou lá, tinha mais ou menos 200 pessoas lá. E isso chamou a atenção dos seguranças. Quando o segurança chegou, ele falou, que evento é esse que está acontecendo aqui? Eu, amigo, não é nenhum evento, é só uma reunião de oração. Ele, é um evento, olha o tanto de gente que tem aqui. Cadê a autorização de vocês? Como explicar para ele que a gente não estava esperando aquele tanto de gente? A partir daí, desse segurança, desse caso que aconteceu, ele não nos permitiu usar o som lá que os meninos já utilizavam. A gente teve que fazer tudo sem som mesmo. E isso foi no dia 31 de outubro, que era o dia das bruxas na universidade. Então, chegamos lá, só a galera fantasiada de demônio, aquela coisa mais esquisita do mundo. E a gente lá pregando o evangelho, começamos a adorar a Deus lá dentro. A glória de Deus envolveu aquele ambiente de uma forma que chamou a atenção de todo mundo. Chamou a atenção de um professor cristão da universidade. Esse professor entregou tudo pra gente. Entregou o acesso dele, entregou tudo. E ele falou, marquem o dia que vocês quiserem. Tá aqui pra vocês. Que era tudo que a gente precisava. A partir daí, conseguimos conexões na UNB. Fomos pra UNB. Que é de Brasília. De Brasília. Chegamos na UNB, foi um susto pra gente. De repente, de um culto que tinha 200, na UNB já tinha mais de 800. Da UNB, nós fomos pra São Paulo. De São Paulo, o UFRJ, que foi quando vocês nos conheceram. Chegamos aqui na UFRJ, entre 700 a 800 pessoas deram aqui na UFRJ. Quando voltamos para o UFMG, em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi o maior susto que a gente levou. Porque ali tinham mais de 1.500 jovens. Aquele culto que começou com 200, agora tinha 1.500. E tudo isso foi tomando a proporção que tomou. Mas além desses grandes impactos que realizamos nas universidades federais, nós implantamos os Flows, que são grupos de avivamento semanais com foco evangelístico, onde nós estamos levantando uma rede de alunos em todo o Brasil para liderarem esses cultos semanais em suas escolas e universidades. É como se fossem células. Isso. Na minha época de faculdade, quando eu entrei na faculdade, 2016, 17, eu acho. A gente tinha o Dunamis, né? O Dunamis, parceiraços nossos. Tinha o Dunamis e eu lembro que eu fiquei muito surpreendida, muito chocada quando eu vi que tinha, né? Porque tinham pouquíssimos cristãos, assim, na faculdade que eu estudei, né? E aí eu fiquei sabendo que tinha o Dunamis em alguns lugares, nesses grupos, e eu achei isso muito bacana, né? E a galera aderia de verdade a esses pequenos grupos, né? E com vocês também foi assim, essa receptividade? É bem legal, porque a galera cristã na universidade, quando eles veem que, poxa, tem algo acontecendo, eles querem participar. Eles querem fazer parte. Isso chama a atenção de todo mundo. Chama a atenção também daquele aluno que não é crente, porque ele vê que tem uma movimentação diferente acontecendo ali e a curiosidade, de repente, se torna uma isca para eles serem salvos e entregarem a vida para Jesus. Então é uma estratégia, é uma ferramenta muito legal que Deus tem nos entregado para alcançar de uma forma ainda mais exponencial as universidades e escolas do Brasil. Teve alguma universidade que foi mais hostil, os alunos foram mais hostis, que teve caso de polícia, alguma coisa assim? Semana passada. URGS, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O que aconteceu ali? A URGS hoje está bem polarizada politicamente falando. Então, eles consideram hoje os cristãos como um grupo político, essa é a verdade. Então, quando a gente chega, automaticamente a galera pensa que somos inimigos deles. Né? Então, o que aconteceu ali na URGS é que um grupo de alunos, ali, de repente, eles viram que a gente ia fazer um culto voluntário ali com os alunos, fizeram um baixo-assinado com centenas de assinaturas e mandaram para a reitoria. Quando nós chegamos, tinham 8 guardas seguranças da universidade e 2 viaturas esperando a gente. E já me chamando pelo nome, Lucas Teodoro, eu mesmo.
E assim, é igual Já para não realizar o evento? para não realizar. E desde o início mandamos tudo certinho para a reitoria, mandamos todos os pedidos, tudo de forma organizada. Tudo nós fazemos de forma organizada. Mas de repente, sem nenhuma explicação, mandaram a gente embora. E eu tentei de tudo um contato com a reitoria, mas infelizmente não conseguimos ali. E fomos para a porta da universidade. Quando chegamos na porta da universidade, já que não podia lá dentro, nos expulsaram também. Aí, depois de tudo isso, nós tivemos que fazer o culto na rotatória, em frente à universidade. E foi chegando gente, foi chegando gente. Quando a gente viu, já tinha mais de 500 jovens ali. E Foi desse vocês fazem o Movimento Aviva só nas universidades públicas ou vocês fazem nas privadas também? Nós fazemos em todas, tanto privadas. Quem abre a porta como para públicas, vocês? Para quem abre a porta. E você falou, né, dessa situação que aconteceu. E aqui no Rio, como é que foi? Porque aqui a gente conhece mais, por ser do Rio, né? A gente conhece mais a aqui. realidade daqui. A realidade Que daqui. as universidades são muito esquerdistas e não abertas para Jesus, né? Aqui no Rio foi muito tranquilo. Por quê? Porque, para a glória de Deus, nós temos hoje pastores que trabalham nas universidades. Então, graças a esses pastores, nós conseguimos um acesso mais facilitado. Olha só a importância, né, do povo de Deus estar dentro dos ambientes da sociedade. Então, graças a esses pastores que trabalham dentro das universidades, nós conseguimos de forma muito facilitada estar entrando dentro do meio acadêmico aqui. E você viu algum movimento do tipo, se eles que são crentes estão fazendo cultos, eu que tenho a minha religião X, vou fazer também? Alguma coisa do tipo? Graças a Deus, não. O que a gente viu foi ao contrário. Aqui no Rio, no último que tivemos agora na UFRJ, nós tivemos alguns alunos de outras religiões e tudo mais que de repente estavam lá de joelhos entregando a vida para Jesus. Que bom. Então nós estamos vendo isso acontecer. E quando foi que vocês viram, que vocês viralizaram na internet com os vídeos dos cultos de vocês? Então, Qual foi? o que começou a viralizar na internet foram as escolas. Em 2023 começou a viralizar as escolas. O trabalho universitário a galera não conhecia. Não conhecia o trabalho universitário. E nós ficamos um tempo fazendo esse trabalho sem a galera conhecer. Mas foi em fevereiro desse ano que deu um boom na internet, né? Várias páginas começaram a republicar, inclusive o próprio Pleno News, vários começaram a republicar e aqueles vídeos foram viralizando, pegando 3, 5 milhões e de repente pastores, cantores aí do meio gospel começaram a compartilhar também e se tornou o que se tornou, né? E a gente entende isso como um peso de responsabilidade, porque essas reuniões agora nas universidades estão crescendo entre 30% a 50%. Eu creio que daqui a pouco, quem sabe, a gente veja aí mais de 10 mil alunos em um culto universitário. Amém. Eu creio, vamos chegar lá. Nessa terça vocês vão fazer aqui no Rio, na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Qual é a expectativa? Olha, eu acredito que esse está para ser o maior que vivemos até agora. A galera do Rio, tá todo mundo engajado, já são mais de 2 mil pessoas nos grupos. Então, assim, tá todo mundo com muita expectativa, tá todo mundo crendo muito no que Deus vai fazer ali, alunos da universidade, alunos da UFRJ que estão indo para a UERJ, alunos de várias universidades aqui que estão indo todo mundo para a UERJ para viver tudo isso. Eu creio que é um tempo de colheita, eu creio que isso não tem a ver com a gente, não é o Lucas Teodoro, não é o Aviva, é a mão de Deus tocando o meio acadêmico do Brasil. Como é que funciona o culto de vocês? Eu gostaria de... A ordem de culto de vocês. Como é que é? Começa com oração, tem a palavra e depois o louvor? Como é que funciona? Então, é diferente de uma liturgia congregacional, né? É um culto de avivamento com foco evangelístico. Então, até se vocês forem lá, vocês vão ver bastante como que é. Nem tem lugar pra galera sentar, fica todo mundo em pé mesmo. Ali começa com a adoração, aí no meio da adoração a gente já entra com a palavra, pregando uma mensagem cristocêntrica, trazendo a cruz e o arrependimento. Galera, quem tá arrependido aqui quer entregar a vida de verdade para Jesus hoje? Vem aqui que nós vamos orar por vocês, oramos por esse pessoal. Aí tem os voluntários, para anotar o nome e o número de cada um, para depois conectar com as igrejas locais. Após isso, oramos por cura também, oramos pela galera e seguimos esse direcionamento do Espírito Santo. É bem legal. Conta um testemunho que você tenha vivenciado, assim, que te marcou na universidade. Olha, o que mais me marcou até agora foi o que vivemos na UFMG. Chegaram 2 lá que estavam com muletas. De repente, a gente não orou por eles. Eu não sei quem orou por eles.
eu só vi que de repente esses meninos, os dois, amigos, vieram, pegaram as muletas, colocaram lá na frente, eles começaram a pular e correr na frente de todo mundo e no meio da universidade. E a galera começou a ver isso, porque eles pegaram e começaram a levantar o negócio pra cima, assim, a muleta, levantar pra cima, começaram a correr. E nisso gerou um temor tão grande na universidade inteira que vieram muitos alunos entregando a vida para Jesus. Inclusive alunos de ideologias contrárias, de posições políticas contrárias, que estavam até com camisetas de movimentos políticos. De repente estavam lá na frente, ajoelhados, entregando a vida para Jesus. Vivemos essa experiência na UFMG, foi histórico. Eu queria saber como é que é o relacionamento depois que acontece o Aviva, o cuidado, né, o discipulado com quem aceitou Jesus, né? Você falou que tem os voluntários que conectam as pessoas com as igrejas. Que igrejas são essas? São igrejas de diferentes denominações? Tem alguém que caminha com essas pessoas depois que elas aceitam Jesus? Tudo que nós fazemos é em parceria com as igrejas da cidade, com aquelas que abraçam essa causa. Então, por exemplo, para vir aqui para o Rio de Janeiro, nós conversamos com pelo menos 30 líderes de jovens aqui no Rio de Janeiro. De diferentes igrejas. De diferentes igrejas. Então, tem uma galera que vai estar lá com a gente. Advec, Atitude, Novos Começos, várias igrejas daqui do Rio, vai estar todo mundo lá, os líderes de jovens. Nós teremos agora uma reunião mais cedo ali junto com eles, porque eles levam voluntários das igrejas, levam a galera da igreja, porque no momento que a pessoa entrega ali a vida para Jesus, automaticamente já vai ter um voluntário que vai anotar o número dela. Esse voluntário é de alguma dessas igrejas. Então, tudo que nós fazemos hoje em todas as universidades, Deus nos entregou essa estratégia de não fazer algo específico nosso, porque não é nosso, é a igreja entrando no meio acadêmico. Então, tudo isso que está acontecendo é em unidade com a igreja. Tem todo um trabalho por trás, né? Tipo, você não brotou ali... Não é do nada, não é do nada, é todo um trabalho. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós estamos há pelo menos um mês organizando o que vai acontecer amanhã. É toda uma logística. E quais são os planos futuros para o crescimento do Aviva, eu diria? Olha, novidade para vocês. Dezembro desse ano, a nossa cruzada vai ser aqui no Rio de Janeiro, em Macaé. Estão todos convidados para irem para Macaé, para ver o que Deus vai fazer ali. Estamos até indo lá agora, ter as reuniões com os pastores e tudo mais, e Deus tem nos entregado essas estratégias, essas ferramentas evangelísticas. A nossa missão é preparar a igreja para isso, é entregar isso para a igreja. O Aviva hoje é uma organização missionária, então como organização missionária nós temos a missão de servir a igreja. Todas essas ferramentas para escolas, para universidades, para evangelismo, nós estamos entregando tudo isso para a igreja. Essa é a nossa visão. E eu creio que é apenas o início de tudo aquilo que o Senhor fará. Vocês recebem muitos convites depois que começou a viralizar muito, assim, de universidades ou dos próprios alunos pedindo? Bastante, o tempo inteiro. O tempo inteiro. É até difícil a gente lidar com tudo isso, porque é algo novo, né? Então, às vezes, a gente não consegue ler todas as mensagens, mas agora o tempo inteiro. Inclusive, professores, diretores de universidade, alunos, a galera vê o que está acontecendo e querem tudo aquilo, né? Então, a nossa oração é para que Deus cresça ainda mais essa equipe, para que Deus estruture ainda mais tudo isso. E, como eu falei para vocês, já é algo muito grande, mas eu creio que é apenas o início. E se algum pastor ou algum líder de jovem ou qualquer pessoa que seja membro de alguma igreja quiser fazer parte, quiser colaborar com a Viva, quem eles devem procurar, o que eles devem fazer? Eles vão procurar o link que está na nossa bio do nosso Instagram principal, que é o Aviva Oficial. Eles vão preencher aquele link e em breve a nossa equipe vai entrar em contato com cada um deles para entender melhor os propósitos. Fala pra gente quais são os braços do Aviva, todos eles? Olha, hoje nós temos o nosso braço de evangelismo e missões, onde nós estamos realizando os impactos com cidades inteiras, como foi o caso agora de Lajeado, Rio Grande do Sul. Em uma semana foram mais de 2.000 decisões por Cristo, registradas encaminhadas para todas as igrejas da cidade. Temos o Aviva School, que é o nosso braço de evangelismo em escolas. Depois dá uma olhada aí no Instagram. Temos o Aviva Universitário, que é o nosso braço de evangelismo em universidades. Agora, temos também o Aviva Music, que
que é o nosso braço de adoração, vai ter lançamento, viu? Confins da Terra, o Gui até tá aqui. Confins da Terra vai lançar agora dia 28 de agosto, ao mesmo tempo que estiver acontecendo o Aviva Universitário na UFG, que é a Federal lá de Goiás, vai lançar Confins da Terra e tem mais outras 3 autorais vindo por aí, muita coisa legal surgindo. Tem agora também o Aviva Creation, que é uma marca aí do Aviva, muita coisa legal surgindo. E novidade para vocês, tem mais braços vindo por aí. Então acompanhem tudo. Qual dessas partes do Aviva você considera que é a mais desafiadora? Universidades. Vou nem perguntar o porquê. Não é perguntar. É mais desafiador do que escola. Universidade é um território complicadinho. Vocês já tiveram algum embate que chegou no âmbito político? De deputado, vereador, alguma coisa querer impedir, barrar o trabalho de vocês? Então, barrar não. Nós já tivemos, assim, de alguns deputados, políticos e tudo mais querendo ajudar, mas é algo que a gente tem evitado nesse início, sabe? Não quer Porque misturar. como o Aviva é uma ferramenta evangelística, de repente se a gente mistura com a política e tudo mais, a galera pode confundir um pouco. Então, mas graças a Deus nunca tivemos nada assim político para barrar. E você já sentiu, nesse que você falou da semana passada, que foi bastante hostil, chegou a te dar medo, assim, da reação das pessoas ali querendo interromper o trabalho? Até conseguiram, né, que tiveram que sair da Tinha universidade? alguns alunos ameaçando, falando algumas palavras bem ruins pra gente, até mesmo de intolerância religiosa mesmo, coisas que nem compensa falar aqui. Mas a gente confia o tempo inteiro no Espírito Santo. Esse é um trabalho onde a gente pisa e vê Deus colocando o chão. Porque se a gente depender da nossa força, a gente simplesmente não vai. É muito mais fácil eu estar no sofá da minha casa, né, assistindo televisão, do que dentro de um ambiente desse para pregar o evangelho. Mas é um trabalho onde a gente confia 100% no agir do Espírito Santo. Lucas, você consegue servir a sua igreja local? Sim. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Graças a Deus. Sabe, eu sou da Assembleia de Deus, sou assembleano. Assembleia de Deus, Ministério Fama em Goiânia. E foi lá onde tudo começou, né? E hoje nós temos algumas pessoas no nosso time do Aviva que são lá da nossa igreja local. E é algo tão maravilhoso que depois que vieram os flows, o nosso ministério de adolescentes lá na igreja duplicou de tamanho. Nós temos muitos adolescentes lá na nossa igreja que lideram flows em suas escolas e a gente está vendo um avivamento ali de alunos vindo das escolas para a nossa igreja. Então é algo maravilhoso que Deus tem feito lá na nossa igreja local também. São quantas pessoas que viajam com você, sem ser as pessoas do próprio lugar da universidade? Olha, nas universidades é um time um pouco mais reduzido. Por exemplo, aqui agora no Rio é apenas 3. É eu, o Guilherme e o Vinícius. Todo mundo é local. Isso, mesmo. que são de Goiânia, e estão vindo mais outros 2 que são de BH, que é o Gustavo e a Sara. Então aqui nós estamos com uma equipe de 5. Cada universidade é uma equipe diferente que vai, mas sempre eu e o Guilherme e o Vinícius a gente está em todas, que a gente toma mais à frente de tudo isso. Mas nos impactos que são da cidade inteira, aí já é um time completo. Agora, no Rio Grande do Sul mesmo, foram mais de 90 que foram. Nossa, quantas pessoas. É uma galera, é um time. Quase uma igreja. É, tipo isso. Lucas, eu queria voltar um pouco no testemunho do câncer, né? Qual foi o momento ali que você considera o mais difícil? O de receber a notícia, o de conseguir processar, o do tratamento em si? Olha, eu acredito que o maior impacto do câncer foi a notícia. É a hora que bate um choque na nossa mente, né? E a gente fica assim, meu Deus, mas o que é isso que tá acontecendo? Será que eu tô sonhando? Eu lembro que eu ficava me beliscando pra ver se era real mesmo. Eu tentava acordar de tudo aquilo. Mas foi um processo onde Deus me ensinou muito. A confiar nele. A olhar pra ele. Independente das dificuldades. E é o que a gente vive até hoje, né? Quando tem essas dificuldades aí, esses desafios que nós enfrentamos hoje no meio acadêmico. Não tem outra opção a não ser confiar nele. Não tem outra opção a não ser crer que ele vai fazer algo. Você pode mandar uma mensagem para alguém que está passando por uma situação assim e talvez encarando a notícia agora, às vezes a pessoa se revolta um pouco, o Senhor não consegue ver uma esperança de que isso vai se reverter? Olha, eu quero te dizer que Jesus é a sua resposta. Sabe, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
A dificuldade que você está passando hoje é uma oportunidade que Deus está te dando para o seu crescimento. Então, se eu posso te dar uma dica, volte os seus olhos hoje para Jesus. Deixe de se distrair com o resto, com aquilo que é passageiro. Pois se tem um lugar onde você vai estar e não será tirado de você, é aos pés de Jesus. Amém. Amém. Você acha que esse foi o momento mais difícil que a sua família viveu? Olha, em termos de desafio, sim. Sabe, foi um choque de realidade para nossa família, porque a gente nunca tinha tido, nem nos nossos parentes, nenhum caso de enfermidade assim. Aí, de repente, logo no adolescente da família, foi um choque, sabe, para toda a minha família. Mas, de repente, quem não orava começou a orar. Quem não buscava a Deus começou a buscar. E nós vimos tudo aquilo acontecendo lá em casa, né? E esse foi o único momento, esse não, quer dizer, o único momento não, mas você teve algum momento na sua caminhada que você fraquejou na fé, que você cedeu às tentações do Eu mundo? tava até comentando com um amigo meu hoje sobre isso. Eu sou um ex-nada. Eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja. Eu costumo dizer que até os meus 14 anos eu só obedecia às regras, né? Mas depois dos 14 anos, quando eu tive um encontro com Jesus, eu comecei a entender de verdade tudo que era aquilo. Mas graças a Deus eu tenho a alegria de hoje dizer, nunca desviei, nunca perdi o caminho. Do mesmo jeito ali que eu fui criado na igreja, continua até hoje. E eu acredito que isso é uma grande bênção, né? A gente poder ter esse testemunho de glória a Deus, nunca desviei. Amém. Amém. Lucas, você vai se formar agora, né? E qual você acha que foi o maior aprendizado que você teve cursando teologia? Olha, eu costumo dizer que a teologia tem sido uma disciplina fundamental para o cargo ministerial que eu tenho exercido hoje, sabe? Muitas pessoas dizem que vai fazer teologia e vai esfriar na fé. Comigo foi ao contrário. Eu fiquei ainda mais apaixonado por Jesus quando eu comecei a cursar teologia. E é algo que tem me ajudado poderosamente. Por quê? Porque no meio acadêmico hoje, o que a gente mais encontra entrando nas universidades são questionamentos, são perguntas. É a galera perguntando tudo pra gente. Então eu acredito que hoje ter um embasamento bíblico e bagagem teológica é algo fundamental para a vida de um pregador do evangelho. Você tem alguma percepção, assim, de quais cursos você percebe que a galera é mais propensa a aceitar a Jesus? Ou quais cursos da faculdade você percebe que a galera tem mais resistência? A galera de humanas tem mais resistência, a galera das exatas, eles são mais abertos. Geralmente é assim que acontece. E a galera da área da saúde e biológicas? São mais abertos também, são mais abertos. O que eu tenho percebido, todos que mexem com a ciência, assim, em si, na área das exatas, ali na área da saúde, das biológicas, eles são mais propensos a ver ali na frente deles a glória de Deus, né, manifesta na frente deles, do que aqueles que estão ali apenas na teoria, né, que estão nas humanas, que estão nos pensamentos e tudo mais. Então, os cursos hoje de humanas é uma galera um pouquinho mais difícil. Nós somos raras. Eu queria também que você fizesse uma avaliação dos jovens aqui no Brasil, né? Como que você vê os jovens hoje, a carência deles, se você enxerga um avivamento aqui no Brasil? Eu creio que Deus está fazendo algo aqui no Brasil. Sabe, muitos disseram que essa é a pior geração de todas, que essa é a geração mais problemática de todas. Eu não acredito nisso, eu creio que essa é uma geração cheia do Espírito Santo. Vamos lá, não é normal o que a gente está vendo. Poxa, mais de 1000 universitários reunindo dentro da universidade, adorando a Deus. Deus está fazendo algo. E o nosso papel a gente só não atrapalha isso. A gente só não atrapalha Deus. Ele está fazendo algo e pra gente é uma honra fazer parte de tudo isso. Eu creio que nós estamos vendo uma geração de pastores, de avivalistas, de líderes, de missionários. Eu creio que o Brasil já está enviando e vai enviar ainda mais missionários para todas as nações, para pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Amém. Amém. Lucas, antes da gente finalizar, a gente queria fazer um ping-pong bem rapidinho. Perguntinhas, a gente pergunta, você responde. Vamos lá. Um lugar que você gostaria de evangelizar na Bíblia. Na Bíblia? Num lugar assim que você pudesse voltar ao templo, eu gostaria de ter evangelizado nesse local aqui. No local da Bíblia.
algum lugar da Bíblia, uma cidade, algum lugar da Bíblia. Jerusalém. Eu achei que você ia falar Nínive. Não, porque pensa, Jerusalém, foi ali que tudo começou. Então imagina, ali foi onde, poxa, a igreja primitiva começou a pregar o evangelho ali. E olha que legal. Versículo favorito. Não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seu personagem favorito da Bíblia sem ser Jesus? Paulo. Como que era? Eu tava com uma aqui, gente. Eu esqueci. Cri, cri. Não. Pregadores que são referência pra você. Billy Graham, John Wesley e Reinhard Bonk. Pode finalizar, Nath. O que você vai falar quando encontrar com Jesus? Obrigado. Muito bom. Único e simples, né? Lucas, obrigada pela sua presença aqui no Amém. Pode Crer. Que o Aviva na UERJ seja uma bênção. Amém, em nome E de que ali jovens possam, não só jovens, mas todo mundo que estiver lá se entregue de forma genuína e verdadeira a Jesus. Parabéns pelo seu trabalho. Amém, gente. Foi uma Parabéns. honra estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado por Você tudo. quer convidar as pessoas? Falar o Galera, horário, o local? Todo mundo na UERJ. A galera fica perguntando, é só estudante? Pessoal, nós reservamos local. Qualquer um pode ir, se você é estudante ou não. Se tá na escola, não importa. Pode ir, vai ser na UERJ, às 19 horas, na Baleia. Vai ser lindo o que Jesus vai fazer lá amanhã. E... Terça-feira. Hoje, é daqui a pouco. É isso, obrigada a você que acompanhou até aqui, obrigada ao Lucas, que Deus continue abençoando o Aviva. Amém, Deus abençoe vocês. Beijo, gente. até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau, tchau.